assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o Encanto, um lugar mágico criado quando a abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do Encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do Encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos Madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no Encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha. Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua super força. Mas para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação, Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno, e ele se tornou uma espécie de tabu entre os Madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta. A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo. Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados.
Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da abuela e da comunidade. E essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a abuela diretamente. Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles. Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida. Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, a abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos. Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem. Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com a abuela,
retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o Encanto, um lugar mágico criado quando a abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do Encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do Encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no Encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha. Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua superforça. Mas para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação, Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno, e ele se tornou uma espécie de tabu entre os madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta. A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo.
Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados. Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a Abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da abuela e da comunidade, e essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a abuela diretamente. Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de Abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles. Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida. Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, a abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos. Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem.
Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com Abuela, retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do Encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o Encanto, um lugar mágico criado quando a Abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do Encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do Encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no Encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha. Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua superforça. Mas para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação, Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno, e ele se tornou uma espécie de tabu entre os madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta.
A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo. Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados. Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a Abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da abuela e da comunidade. E essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a abuela diretamente. Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de Abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles. Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida. Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, a abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos.
Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem. Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com Abuela, retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o Encanto, um lugar mágico criado quando a Abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha. Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua superforça. Mas para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação, Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno,
e ele se tornou uma espécie de tabu entre os madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta. A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo. Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados. Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a Abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da abuela e da comunidade. E essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a abuela diretamente. Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de Abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles. Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida.
Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, Abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos. Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem. Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com Abuela, retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o encanto, um lugar mágico criado quando Abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha. Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua superforça. Mas para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação,
Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno, e ele se tornou uma espécie de tabu entre os madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta. A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo. Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados. Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a Abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da Abuela e da comunidade. E essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela Abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a Abuela diretamente. Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de Abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles. Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar,
e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida. Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, Abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos. Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem. Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com Abuela, retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o encanto, um lugar mágico criado quando a Abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha. Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua superforça.
Mas para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação, Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno, e ele se tornou uma espécie de tabu entre os madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta. A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo. Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados. Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da abuela e da comunidade, e essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a abuela diretamente. Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles.
Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida. Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, a abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos. Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem. Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com a abuela, retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Já pensou se você vivesse em uma família protegida por poderes mágicos e visse que todos da sua família foram presenteados, cada um com um dom mágico, menos você? Com certeza você se sentiria deslocado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Mirabel. Ela agora procura um novo sentido para sua vida. Muito curiosa, nota que algo estranho está acontecendo, e dia após dia, a magia que protege sua família há gerações está desaparecendo. Ela se lembra de que anos atrás, seu tio, tratado como louco pela família, já havia alertado sobre este perigo. Juntos eles embarcam em uma grande aventura para desvendar este grande mistério. O amor de uma família será provado diante de um desafio inesperado. Uma linda e emocionante história que tocará seu coração e trará grandes aprendizados. A história começa apresentando o encanto, um lugar mágico criado quando a abuela Alma, ainda jovem, fugia com seu marido Pedro e seus 3 bebês de uma ameaça. Durante a fuga, Pedro se sacrifica para salvar a família, e naquele momento, uma vela mágica surge, trazendo proteção e criando o refúgio do encanto. A vela concede poderes mágicos aos descendentes de Alma, além de dar vida à casa onde eles vivem, chamada Casita. A família Madrigal se tornou o centro do encanto, utilizando seus dons para ajudar a comunidade. Cada membro da família tem um dom especial. Luísa possui super força, Isabela pode criar plantas perfeitas, Dolores escuta tudo ao redor, Camilo muda de forma, Antônio fala com animais, entre outros. No entanto, Mirabel, uma das netas de Abuela, é a única que não recebeu nenhum dom mágico. Apesar de tentar ser positiva e ajudar, Mirabel sente-se diferente e deslocada, especialmente sob a constante comparação com seus parentes talentosos. Durante a cerimônia de Antônio, o mais novo dos madrigais, que recebe seu dom e ganha um quarto mágico na casita, Mirabel percebe algo estranho. A casa parece mostrar rachaduras, e a magia que protege a família parece estar enfraquecendo. Quando Mirabel tenta alertar os outros, ninguém acredita nela, pois tudo parece normal no encanto. Esse momento dá início à jornada de Mirabel, que começa a questionar seu lugar na família e a conexão entre os dons, a magia e os laços familiares. É aqui que a busca por respostas começa, com Mirabel determinada a descobrir a verdade sobre a magia e seu papel na família Madrigal. Após a festa de Antônio, Mirabel não consegue ignorar o que viu. As rachaduras na casita e a sensação de que algo está errado começam a inquietá-la profundamente. Mesmo que ninguém na família tenha dado atenção ao seu aviso, ela sente que precisa investigar sozinha.
Sua curiosidade e determinação a levam a observar a casita de perto, e é aí que ela percebe que os sinais de enfraquecimento da magia estão se tornando cada vez mais evidentes. Mirabel conversa com sua irmã Luísa, a quem todos consideram inabalável graças à sua superforça. Mas, para sua surpresa, Luísa admite que algo está errado com ela. Sua força, que sempre foi confiável, está falhando. Isso confirma a suspeita de Mirabel de que o problema não é apenas com a casa, mas com a própria magia que sustenta os dons da família. Com essa revelação, Mirabel decide ir mais fundo e descobre um segredo que há muito tempo ninguém ousa mencionar: o desaparecimento de seu tio Bruno. Bruno, que tinha o dom de prever o futuro, deixou a família após uma visão que, segundo eles, trouxe má sorte. Ninguém fala sobre Bruno, e ele se tornou uma espécie de tabu entre os madrigais. Mirabel percebe que Bruno pode ter tido uma visão que está conectada à perda da magia. Ela encontra um cômodo escondido dentro da casita, onde Bruno costumava viver, e lá descobre fragmentos de uma de suas visões. Aos poucos, ela junta as peças e vê algo que a assusta. A visão mostra a casita desmoronando e Mirabel bem no centro do desastre. A imagem é confusa e parece contraditória, como se Mirabel fosse, ao mesmo tempo, a causa e a solução para o problema. Apesar de estar assustada, Mirabel sente que está no caminho certo. Ela entende que sua missão é desvendar esse mistério antes que seja tarde demais e a magia desapareça completamente. Essa descoberta a coloca em uma jornada de coragem e resiliência, mesmo que isso signifique desafiar sua própria família e confrontar segredos que eles preferem manter enterrados. Determinada a descobrir a verdade por trás da visão de Bruno, Mirabel decide investigar ainda mais, mesmo que isso signifique enfrentar os segredos mais profundos da família. Ela retorna ao cômodo onde Bruno vivia e percebe que ele deixou para trás mais do que apenas pedaços da visão. Há rastros de sua presença, como se ele nunca tivesse ido embora de verdade. Enquanto explora a casa, Mirabel descobre algo inesperado. Bruno está escondido dentro das paredes da casita. Ele nunca foi embora do encanto, mas decidiu se isolar para proteger sua família. Bruno revela que suas visões muitas vezes eram mal interpretadas e que, por isso, ele acabou se tornando um peso para os madrigais. Em vez de trazer respostas, suas previsões geravam medo e conflito. Então, ele escolheu desaparecer para não causar mais problemas. Mirabel, no entanto, insiste que Bruno reveja sua visão, pois acredita que isso é crucial para entender o que está acontecendo com a magia. Relutante, ele aceita, e juntos, eles recriam a visão usando sua habilidade. A nova visão é ainda mais confusa e complexa. Mostra a casita desmoronando e Mirabel no centro de tudo, mas também algo inesperado, uma possível reconciliação com alguém na família. Bruno explica que suas visões não são definitivas, mas possibilidades. Ele acredita que Mirabel pode ser tanto a causa quanto a solução para o problema da magia, dependendo de como ela escolhe agir. A visão sugere que a chave está nos relacionamentos dentro da família, especialmente com a Abuela, que carrega o peso da história do encanto e da vela mágica. Com essas informações, Mirabel percebe que salvar a magia não é apenas sobre resolver um mistério, mas também sobre curar as feridas emocionais e os conflitos que a família esconde há anos. A jornada não será fácil, mas ela está mais determinada do que nunca a enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique confrontar as partes mais difíceis de sua própria família. Depois de descobrir a visão de Bruno, Mirabel entende que o verdadeiro problema não está apenas na magia que enfraquece, mas nos conflitos e pressões dentro de sua família. Cada membro dos madrigais carrega o peso de corresponder às expectativas da abuela e da comunidade. E essa pressão está minando a harmonia familiar e, consequentemente, a magia que os protege. Mirabel começa a enxergar o que ninguém queria admitir. Ela conversa com Luísa, que desabafa sobre como a superforça não a torna invencível, mas a deixa sobrecarregada com a responsabilidade de nunca fraquejar. Depois, ela confronta Isabela, que parece ter uma vida perfeita, mas revela que está cansada de ser sempre impecável e de viver para agradar os outros. Essas conversas ajudam Mirabel a perceber que o verdadeiro problema é a busca constante por perfeição e utilidade, imposta pela abuela, que teme que qualquer fraqueza ponha em risco o legado mágico da família. O confronto inevitável acontece quando Mirabel enfrenta a abuela diretamente.
Durante uma discussão acalorada, Mirabel acusa a avó de colocar a magia e a reputação da família acima dos sentimentos e necessidades dos próprios membros. Ela aponta como as expectativas de Abuela criaram rachaduras não só na casita, mas também nos relacionamentos entre eles. Abuela, por sua vez, argumenta que tudo o que faz é para proteger a família e honrar o sacrifício de Pedro, seu marido. Enquanto discutem, as rachaduras na casita se intensificam, refletindo a tensão emocional do momento. De repente, a casa começa a desmoronar e todos os membros da família se esforçam para salvá-la. A vela mágica, o coração do encanto, está prestes a apagar. Mirabel tenta alcançá-la, mas a chama se extingue, deixando a casita destruída e a magia completamente desaparecida. Após o colapso, Mirabel, consumida pela culpa e tristeza, se afasta da família. No entanto, Abuela a segue e, pela primeira vez, compartilha sua dor com honestidade. Ela conta como a perda de Pedro a marcou profundamente e como, por medo de perder o encanto, acabou colocando pressão demais sobre todos. Nesse momento de vulnerabilidade, Abuela e Mirabel se entendem, reconhecendo que o amor da família é mais importante do que os dons mágicos. Esse diálogo sincero marca o início de uma nova perspectiva para os madrigais. Eles começam a perceber que a magia nunca foi apenas sobre os dons, mas sobre a força dos laços que os unem. Após o desmoronamento da casita e o apagamento da vela mágica, a família Madrigal se encontra em seu momento mais difícil. Sem dons e sem o lar mágico que os definia, eles estão vulneráveis, mas também mais unidos do que nunca. Mirabel, depois de sua conversa sincera com Abuela, retorna à família com uma nova determinação: reconstruir a casita e, mais importante, restaurar os laços familiares. Todos os membros da família, junto com os moradores do encanto, se juntam para ajudar na reconstrução. Mirabel, mesmo sem poderes, lidera os esforços com coragem e entusiasmo. Cada membro da família, agora sem seus dons, contribui de uma forma simples, mas significativa, mostrando que o verdadeiro valor deles não está na magia, mas no que são capazes de fazer juntos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.